vamos voltar, você estava me falando da tua cidade, da tua região. Sim, Jundiaí e região, então Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista. Aqui o trabalho de celebrante social, ele é um trabalho bem desafiador, porque o mercado hoje já tem bastante profissionais na área, mas é aquela coisa, né? O sol nasceu para todos e diante do bom trabalho, do bom desempenho, de fazer ali acontecer de acordo com o desejo dos noivos, então a gente acaba conquistando um maior espaço, né? Um maior reconhecimento, com parcerias, inclusive nós temos espaços, bufês, DJs, decoradoras que acabam, nós criamos um laço de amizade com aquelas pessoas que identificamos que têm um melhor trabalho e com essa parceria a gente acaba alcançando mais clientes, mais casais. Então faz uma diferença a partir do bom trabalho, é um contexto, né? Tudo é um contexto. Que bacana, que bacana. Fico muito feliz, viu? Primeiro eu queria te agradecer por você estar participando com a gente dessa live. É um projeto Até o Sim, né? Podcast. A nossa história toda se traduz em trazer reconhecimento para você profissional e ver o quanto as pessoas gostam de você. Então, quando nós publicamos o seu material, a gente vê a repercussão de todos que curtem o seu trabalho. Isso é muito bacana. O que que você sentiu disso tudo? O reconhecimento ele vem com o tempo, né? Dá para a gente bastante alegria, a gente fica feliz com tudo isso, porque da onde a gente vem, né? Então a gente nunca pode esquecer de onde nós viemos. E ter esse carisma do pessoal me deixa muito contente, me deixa muito feliz mesmo. As conquistas, cada conquista, eu acho que ela precisa ser celebrada, independente do questionamento. Mas eu acredito que ela precisa ser celebrada porque tudo é fruto do seu trabalho, né? Então as pessoas começam a verificar que fazemos um bom trabalho e começa aí a ter um carisma diferente por nós. É bem gratificante, sim. Bacana, fico muito feliz de ver isso, de ver essa reação. Não vamos ser hipócritas, é um investimento que nós fazemos em toda a nossa profissão. O tempo todo nós estamos investindo, porém o reconhecimento, eu costumo dizer que o Grupo Off-Road, ele não está te vendendo nada, não está te vendendo reconhecimento. Ele está ajudando você a construir relevância. Então, quando as pessoas veem que você tem relevância, é, todo mundo fala assim, gente, mas ela chegou até aqui, como assim? Né? E isso é um valor que poucas pessoas reconhecem. E mais interessante ainda, quando essas pessoas reconhecem esse valor, são pessoas que estão ao seu lado, pessoas que andam com você, profissionais que estão com você trabalhando ali no dia a dia, que passam a olhar até para você com outros olhos, com outro empenho. Eu queria te parabenizar novamente. É, eu costumo dizer aqui com a nossa equipe que não tem a ver com o Instagram bonito, com o Instagram cheio de glamour. Tem a ver com qualidade, respeito, competência e compromisso. Com certeza. Você sabe que com o troféu Wedding Celebration, nós estamos realizando uma das maiores pesquisas já feitas no segmento de casamento no Brasil. Em 45 dias nós já visitamos 4.000 pessoas e já vimos de tudo, muita coisa louca. Mas vamos voltar a falar de você. Hoje você Realmente é faz. muito bonito, né?
O que eu mais fiquei satisfeita é que o fato da pesquisa ter sido realizado com noivas reais. Então, acredito que não é um trabalho em vão, não é um trabalho é, fake, né? Sim, Acredito que sim, sim, um trabalho bem sério, até porque, como filhos de Deus, a gente precisa ter as coisas o mais certo possível, né? sim. Então, acredito nisso, acredito que sim, houve um reconhecimento verdadeiro, e porque senão, como que se entra em contato com uma pessoa se você não tem uma indicação dela, né? Então, Justamente. A gente faz uma pesquisa séria. Nós fazemos uma pesquisa e vou te dizer mais. A gente teve uma situação agora há pouco no Recife e cujo a gente precisou fazer pesquisa até de CNPJ, de uma situação que aconteceu no Recife. Então, não é à toa que a gente está nesse ramo, já vai fazer 10 anos. sim, Chegar até você como profissional, para nós é um critério muito exemplar de todos que estão aqui conosco, sempre buscando, visitando, entendendo a qualidade do seu trabalho. Então, mesmo dentro de uma certa simplicidade, ou mesmo dentro de um certo glamour, a gente busca a simplicidade e o respeito. Se o sim, cara tem compromisso na entrega, se o profissional é top, pela simplicidade, pelo respeito, é onde a gente vai ali homenagear esse profissional. Eu também costumo dizer que não é uma competição. Aqui a gente não vende premiação, não é competição. Todos são merecedores. Se é um bom sim, profissional, se ele é respeitoso, ele merece receber o nosso prêmio. Isso é muito bacana. sim, é importante isso. Rita, me fala uma coisa. Vamos falar de você profissional, como profissional. Hoje, quais são as cerimônias que você realiza? Hum, Bom, primeiro, normalmente as pessoas contratam o celebrante para fazer a celebração em um espaço, né? Pode ser ele um espaço fechado, ou pode ser no campo, pode ser na praia, um espaço aberto, um espaço mais popular, vamos dizer assim. E em qualquer lugar nós vamos. O que nós não podemos fazer como celebrante é fazer a celebração na igreja, porque aí na igreja já tem o padre, o pastor, aquela pessoa que atende aquela determinada religião, né? Sim, Mas em um espaço aberto, em um espaço social, nós podemos fazer. E aí tem as dinâmicas, né? Que normalmente as pessoas falam que é a cerimônia diferente. A cerimônia diferente que é a dinâmica dos óculos, é a dinâmica da semente, é a dinâmica da água, é do laço de fita, eu desenvolvi agora uma dinâmica da cadeira. Então, existem várias dinâmicas que nós conseguimos colocar dentro da história, de acordo com aquilo que os noivos trazem para nós. Então, diante da reunião, a gente identifica qual é a dinâmica que vai dar certo para aquele casal. Então, recentemente, foi sábado agora, eu fiz uma reunião com um casal que eu tenho agora para fazer no dia 18 de julho, e uma das, né, porque no dia 18 de julho eu tenho duas, uma de manhã e uma à tarde. Então, eu identifiquei que para eles o mais adequado seria a dinâmica dos óculos. Então, ela tinha me pedido bacana. uma outra dinâmica, e eu falei para ela: vamos com calma, a gente vai entender, não é só o que eu quero, é o que encaixa, vamos dizer assim, na história do casal. E o que encaixa na história do casal, neste casal especificamente, é a dinâmica dos óculos. Então, tem a dinâmica das areias. Muitas vezes eles fazem uma escolha, né? Como eu já Sim, fiz, por exemplo, a dinâmica das areias, que é a mais tradicional, sim, mas não é a única, né? Então, tem noivos que gostam dessa dinâmica, que entra o que Deus uniu não separa o homem,
porque com duas cores de areias misturadas, quem consegue separar os grãos, né? Não tem Amém. como realizar essa separação. Então, a união das duas almas, né? Dos dois corpos. Então, é legal, mas existe outras, né? A mais tradicional hoje é a dinâmica das areias, mas existe tantas outras. E para elas a gente sempre está estudando, sempre faz antes para ver se vai dar certo, Que para ver se é bacana. se tem realmente a coerência, né? A ligação com a história dos noivos. Então, todos os tipos que me propuser, a gente acaba fazendo. Lógico que tudo demanda de um tempo, como eu falei, estudar. é, São dias de estudos, dias se dedicando ali para que possa sair de acordo com o desejo dos noivos e também com o nosso desejo, porque a gente vai para fazer com excelência, né? Se não for para fazer com excelência, nem vai. Tá certo. Eu estou olhando aqui porque eu estou dando uma compartilhada aqui com a nossa livezinha para todos estarem acompanhando. Certo. Mas eu fico muito feliz, cara. Eu fico muito feliz com o resultado de tudo que nós estamos trabalhando, porque o que a gente tem buscado é isso. Profissionais que entregam essa excelência que você tá nos falando. Ô, Eu Rita, acho que é quando você não. Eu falo, eu tenho uma outra profissão como CLT. E nessa profissão eu sempre falo para os alunos: nem tudo é dinheiro. Eu acho que acima de todas as coisas você tem que lembrar que você está tratando de um ser humano, né? Está tratando dele e com ele. Então, no caso de um casamento, por exemplo, você está se referindo a um sonho, que esse dia ele precisa ser perfeito, né? Os noivos eles entregam ali o momento único, o momento mais importante da vida dele, um dos momentos mais importantes da vida deles nas suas mãos. Então, independente de valores, eu acredito que fazer bem feito é o mínimo, né? É o mínimo que para a gente entregar e ter esse reconhecimento, ter esse carisma, ter esse respeito das pessoas pelo nosso trabalho e nós como profissionais também. legal, legal. Fico muito feliz de ouvir tudo isso. Eu acho que essa é uma jornada que a gente tem feito, né? De ter bons profissionais conosco nessa parceria e saber que tem tanto amor envolvido é surreal, é bom demais. É, é sinônimo que nós estamos no caminho certo. Sim, Rita, deixa mesmo. eu te fazer outra pergunta. É, você falou aí da cerimônia de areia, da cadeira. Hoje a tua cerimônia, ela é uma cerimônia mais alegre, ela demora muito. Como que é as noivas, elas sentem isso? Porque eu vejo alguns memes do povo da celebração ser muito longa, muito curta. Como que é isso? Como que você define isso? Olha, a celebração, em um geral, ela tem que durar, em média, por padrão, no máximo 1 hora, mas não é 1 hora do celebrante falando, é 1 hora da entrada do cortejo. Então, a celebração em si, ela vai durar aí de 30 a 40 minutos. Não é, não é por muito falar, né? É Uhum. por falar as palavras certas, de acordo com aquilo que foi acordado com os noivos, e deixar o gostinho de quero mais. Porque senão, por exemplo, vai fazer 2 dinâmicas na celebração, eu acho que perde um pouco o foco, né? As pessoas se cansam. Então, eu costumo ser o mais objetivo, tratando com o emocional, dependendo dos noivos, quando os noivos são mais descontraídos, a gente faz algo mais descontraído, mas se o Uhum. noivo quer algo mais, os noivos querem mais romântico,
uma coisa mais direcionada. Então, eu sempre trabalho diante da necessidade e daquilo que ficou acordado. Mas, no máximo, é 40 minutos. Que Não tem bacana. como disso para não ficar cansativo. Eu acho que perde o foco, perde-se o interesse de ouvir o celebrante que está falando. As pessoas não têm mais atenção, né, àquilo que está sendo falado. Antigamente, os casamentos eles duravam aí, era uma pregação, né? E aí ficava horas ali, 1 hora e meia falando a respeito de um versículo bíblico ou então de uma determinada situação. Eu acredito que hoje em dia as pessoas elas estão mais com menos tempo, independente de onde quer que seja. E por isso que eu falo, menos é sempre mais, né? E Bacana. deixar o gostinho de que, nossa, ela poderia continuar falando, que a gente ia ficar ali. Nossa, sabe assim, que gostoso ouvi-la falar. Então, eu acho que esse é o ponto. Quando a gente chega nesse ponto das pessoas chegarem ao término e falar, nossa, que celebração bonita, você poderia falar mais tempo. E aí a gente alcançou o nosso objetivo. Deu certo e todo o meu esforço em cima desta celebração, eu alcancei o objetivo e foi bom, teve sucesso. Que Então, eu legal, acho que legal. que esse Fico muito feliz. Eu fico muito, muito, muito feliz de ouvir isso. De saber que tem um tempo, tudo certinho, um cronograma perfeito ali. E hoje você atua, vamos falar de novo que no comecinho a gente estava com o som um pouquinho ruim. Hoje você está atuando em qual região? Jundiaí e região. Várzea Jundiaí e Paulista, região. isso, Itupeva, Campo Limpo Paulista. Eu atendo, acho que não é novidade, nem sei se eu posso falar, mas enfim, eu sou testemunhado da congregação cristã, né? Glória a Então, Deus. muitas vezes eu sou convidada para fazer algumas celebrações, então ali na região de Hortolândia, Montemor, Indaiatuba, então também atendo essa região. Na verdade, assim, é, aonde me chamar eu vou, né? Porque Glória eu a penso, Deus. se Deus me deu, então eu vou utilizar e não Amém. importa aonde nós chegaremos, né? Porque eu acredito assim, que se um casal, eu recebi uma proposta, um convite de um casal de Portugal. Olha que E, legal, cara. Então e daqui a pouco a gente vai ter um selinho novo aí no Instagram. A nossa querida amiga indo para Portugal celebrar casamento lá. Eu acho que é isso mesmo. Nesse ramo nosso de evento, de tudo, a gente não pode ter porta fechada para nada. A gente tem que estar aberto. Se a gente realiza um bom trabalho, a gente tem que pegar, levantar voo e ir mesmo. e é isso, né? Porque se a gente, não que a gente não vai criar raiz, mas a gente precisa crescer. E por que não, né? Eu tenho um casamento em Minas, que vai ser realizado agora em setembro. Tem um outro em novembro também, em Minas. Então, é aquela coisa, onde me chamar eu vou. E existe uma promessa, né? Em um dos cultos que eu fui congregar. Então, eu sempre busco a palavra sobre isso. Quando a gente estava falando, eu tenho uma preparação com os noivos, eu oro por eles, né? Então, existe toda uma preparação espiritual para estar ali realizando essa cerimônia. Porque, no meu conhecimento, no que eu acredito, o inimigo das nossas almas, ele não gosta de família, né? Infelizmente, a gente vê quantas famílias estão sendo destruídas por vícios, enfim, por vários motivos, né? E o inimigo ele não gosta de família. Então, quando existe ali uma união entre duas pessoas, ele vai se levantar. Então, a gente precisa se cobrir, né? Pedir para Deus estar nos revestindo
com o poder dele, com a armadura, e também o casal, porque não é da nossa vontade que esse casal case e descase posteriormente, é que eles tenham família até a eternidade, como eu costumo falar. Não é até que a morte os separe, mas até a eternidade. Então, essa é algo que eu olho muito para isso, e né, em um dos cultos, né, voltando, existe uma promessa que sim, que é o que Deus tem preparado para mim e que Ele vai abrir os mares para que eu possa passar. Amém. Então, diante disso, eu fiquei assim, será que é para mim? Porque nós somos seres humanos, né? Então nós vamos ter essa dúvida diante de uma congregação que está cheio de pessoas. Meu Deus, será que é comigo? E aí chegou esse casal de Portugal, e aí eu falei, realmente era para mim. Não que eu seja Tomé, mas a gente acredita, mas espera acontecer, né? Amém. E em um churrasco entre amigos, eu estava conversando com uma pessoa que é colega do meu esposo também, e ela falou, como é que está a celebração, tal. Falei para ela, existe uma promessa para mim, né, e que eu vou atravessar os mares, que eu vou ser reconhecida em outros lugares. E aí ela falou, que bom, então se tem promessa vai acontecer. Com uma semana depois, chegou esse casal através do Facebook, e aí nós estamos em negociação, né? Porque para ir para lá não é barato, né? Sim, sim. Então, o custo, tem que ir de avião, tem estadia, tem a dificuldade da língua, porque lá a gente precisa falar fluente em inglês com eles. Então, aonde eles vão casar, a maioria das pessoas são americanas. Então, não é uma coisa que eu domino atualmente. Então, tem várias questões aí, mas Deus está preparando. Já preparou já, amiga. Que Deus vai continuar te abençoando. Hoje, Amém. todo sempre. Tá? Amém. Me fala uma coisa sobre os casamentos, sobre os efeitos das celebrações sua. Você faz os casamentos com efeito civil, que se fala, né? Com, ainda sim, já está nessa fase de fazer com efeito civil. Me explica isso, como funciona isso? Eu fiz a opção por não fazer. Eu faço só a parte social. Tá. Por quê? Primeiro que sempre vai existir um valor a mais para que o profissional, o celebrante, ele entre com toda a documentação no cartório. Então, os noivos vão até o cartório, eles agendam a data e toda a documentação de levar, de protocolar, fica por conta do celebrante. E muitos noivos têm data, né, para fazer essa entrega de documento. E muitos noivos, às vezes, como ele está tomando conta, então não precisa ter tanta pressa, por mais que nós falamos que precisa ter, né? Porque cartório não é uma brincadeira. E às vezes passa da data, e se passa da data, é toda uma burocracia, tem que se pagar novamente. Então, existe uma taxa a ser cobrada em cima do valor da celebração. E eu acho que é algo que não tem necessidade, né? Eu cobrar algo que eles mesmos possam fazer. Então, eu fiz a opção por não fazer a parte com efeito civil, eu faço só a parte social. Então, os noivos vão, casam no civil e vêm e casam no espaço, na chácara, enfim, no local onde eles escolherem, com a celebração social. Não faço essa parte com efeito civil, me privei, até por conta, como eu disse, eu tenho um outro trabalho também, então às vezes pode ser que eu não consiga, não der conta também, e referente a toda essa documentação, a tantos prazos, né, que o cartório pede, essa parte burocrática, então eu não faço com efeito civil. Existem outros sinais que fazem. Quando os noivos entram em contato comigo e faz esse questionamento, eu falo, eu não faço, mas se é o seu desejo que seja feito assim, eu posso indicar um parceiro,
eu conheço outras pessoas que fazem, já fiz muitas indicações por conta disso e tá tudo bem, cada um com aquilo que faz e que faz com excelência. Eu Amém. acredito que para mim não tem Seria tempo. muito difícil, né? Não é à toa que a gente está fazendo uma live quase meia-noite, né? Quase meia-noite. A mulher, gente, para quem não sabe, ela acabou de chegar em casa agora. Ela estava do outro lado de São Paulo, ela estava em Guarulhos, você me falou? Não. São Bernardo. Ela estava em São. Não é muito diferente, não. Ela estava em São Bernardo, atravessou até Jundiaí para estar fazendo essa live comigo aqui. Então eu não posso exigir muito dela. Eu não moro em Jundiaí, Não, né? Não, me eu explica. moro divisa com Atibaia. Eu moro em Campo Limpo Paulista, em um bairro que chama-se Pau Arcado. Eu moro em uma chácara. Então, até eu atravessei ainda Jundiaí, Várzea, Campo Limpo Paulista, até chegar na minha casa. Caraca, é indo um pouquinho mais longe. É um pouquinho mais longe. É que eu uso Jundiaí bastante como referência, né? Como eu Assim. nasci e fui criada lá, então eu uso bastante referência a Jundiaí. Eu trabalho lá, minha família é toda de lá, então eu uso como referência Jundiaí região. Ai, que loucura. Ó, É, amiga, eu fico muito feliz de estar conversando, não quero te forçar muito. A gente falou bastante aí sobre o seu trabalho. Me conta um caso inusitado seu. um caso inusitado. Ah, Nossa, agora você me pegou, hein? Cara, assim, ó, eu não tive muitos casos inusitados, não, mas vou contar uma história rapidinha as também bênçãos. de um casal que ia fazer os votos, né? Então eu sempre pergunto na reunião para os noivos: vocês querem repetir os votos? Vocês querem fazer os votos? Vocês escrevem na hora, vocês leem? Ou vocês querem só dizer sim? Então eles fazem a opção deles. E esse casal fez a opção de fazer os votos. E eu falei, antes de qualquer coisa, depois que você escrever, me manda, para a gente avaliar e ver se está dentro do contexto, né? E o noivo colocou que ama a noiva, hoje esposa, né? A esposa dele, independente de qualquer coisa, até quando ela soltava pum embaixo do cobertor. Entendeu? Aí eu falei para ela, não, essa parte você não pode colocar. Isso é muito pessoal de vocês. Então essa parte você tira, né? Existem assim algumas coisinhas, né? Mas na hora mesmo, eu não tenho assim um caso muito inusitado. A não ser assim de repente com o tempo, né? Você se programa e você fica derretendo embaixo de um sol de 38 graus, por exemplo, que foi um dos casamentos que eu fiz em Montemor, mas nem os convidados, né, que estavam ali não conseguiram ficar, então ficou eu e os noivos apenas e os padrinhos em volta, mas os convidados não tiveram, todo mundo procurou uma sombra porque o sol estava muito quente. Ainda não fiz nenhum casamento na chuva, né? Mas no sol escaldante já. Eu acho que na chuva deve ser o mais bonito. Na chuva, então, eu nunca fiz. Eu já assisti um casamento na chuva, que os padrinhos, a maioria dos convidados ficaram com os noivos na chuva até o final da celebração. E eu achei assim um momento muito ímpar, né? Porque normalmente as pessoas vão lá e eu preciso estar bonito, porque é uma festa, né? Vou sair na foto, tal. E os noivos não se importaram e a maioria dos convidados também não. Então, assim, achei muito bonito Você ali. Era um sabe que eu tempo sempre. esgotável.
Uma das coisas que o grupo Alpha Red faz, nós fazemos feiras de noiva, né? E eu sempre disse que feira de noiva para nós é sinônimo de fartura. Então, o nosso último evento de noiva, que teve chuva, ela começou às 2 horas da tarde e acabou às 10 horas da noite. Na hora que nós encerramos o evento, acabou a chuva. Bacana. Nesse evento veio exatamente, eu lembro até hoje, foi dentro de um salão, do nosso salão de beleza, que também é um dos produtos que nós temos, e nós somos fornecedores de casamento também. Nós fazemos noivas, né? E dentro dessa feirinha que estava tendo no nosso salão, vieram 15 noivas. Essas 15 noivas, com chuva e tudo mais, elas fecharam um contrato com todos os fornecedores. Então eu passei a acreditar que sempre quando tem chuva é sinônimo de fartura. É fartura. É bom para colheita, bom para plantação, bom para tudo. É fartura. Sem água não vive, né? Justamente. Nossa, bem legal, hein? Isso é Eu vou muito participar bacana. agora de 2 eventos, 2 feiras de noivas, que vai acontecer agora em julho e em agosto, então uma em cada mês. Nós temos também bastante casais já que estão, que se inscrevem, né? Sim. E Deus que essa colheita também seja boa. Será. Eu costumo dizer que tudo aquilo que nós fazemos consagrado no nome do Senhor, não tem como dar errado. Vai se levantar vários inimigos, vão tirar a tua paz, mas não tem como dar errado. A prova está sendo o nosso troféu, que a gente decidiu de uma hora para outra que ia fazer uma edição nacional para distribuir para fornecedores do Brasil inteiro, e foi se construindo. Hoje a gente está aqui dentro de um podcast por causa do troféu, porque eu preciso divulgar você como fornecedora, e a gente está brincando, se divertindo, batendo um papo, te conhecendo pessoalmente, e tudo por causa de uma situação simples, né? Que é o Troféu Wedding Celebration, a revista Casamento, o encontro de noivas que nós fazemos, e hoje a gente chega aqui até o sim no Podcasório. Podcasório, o nome do nosso podcast. Me perdoa. Então, isso eu acho que é a parte mais gostosa de tudo. Quando a gente faz algo que é bacana, quando a gente faz algo que é verdadeiro e consagra no nome do Senhor. Não tem como dar ruim. Não tem, é Rita, verdade. eu queria te agradecer muito mais uma vez por estar até essa hora aqui comigo, batendo esse papo. Eu sei que você está cansado, acabou de chegar de viagem, estava dirigindo até agora. Indo para as considerações finais, você já falou sobre o reconhecimento de outras noivas que indicam o seu trabalho. Saber desse privilégio que tem outras noivas falando do seu trabalho, falando do teu reconhecimento, o que é isso para você? Cara, assim, é inexplicável, né? Porque uma coisa, eu penso que é chegar lá e falar para a noiva: você gostou? Você pode gravar um vídeo comigo? Ou você pode mandar para mim um feedback do que você achou da celebração? A pessoa fica praticamente condicionada a falar bem de você, né? Porque você está pedindo. Então, hoje eu já não faço mais isso. No início, eu fiz bastante. Pode mandar um feedback para mim, para eu postar, se você gostou, porque era o que todo mundo estava fazendo. E aí eu parei para pensar, eu falei, não, eu não tenho que pedir esse feedback. Esse feedback ele tem que vir de forma espontânea, né? Se ela gostou, se alcançou o objetivo deles, né? Na verdade, eles vão me mandar. Nossa, Rita, foi muito bom, nós gostamos demais. Tem um casal
que até hoje ele falou, nossa, você vai fazer as nossas bodas, porque foi lindo, e todas as vezes ela virou minha fornecedora, inclusive. Então, assim, é gostoso quando você vê que é espontâneo. Agora, quando você pressiona, aí não é. Então, essa situação de ser reconhecido por outros noivos, né, eu vi que eu estou no caminho certo e que está me trazendo alegria. Por quê? Porque o reconhecimento veio naturalmente, sem que eu tivesse que pedir, olha, estou concorrendo, você pode votar em mim? Eu acho isso mal barato. Aqui em Ribeirão tem isso também. Ah, vota em mim porque eu vou concorrer no negócio? Não, moço, espera aí, não é por aí. Ah, vota você em você mesmo, mãe. Não tem necessidade, não tem. Eu vou falar para você, a gente concorre, eu acho que é assim, é uma eleição, né? A gente participa ali dos projetos, das premiações, e é uma eleição dos melhores. Eu vou fazer a minha campanha, com certeza, vou pedir para os meus noivos, aqueles que eu já celebrei, para poder votar em mim, vou pedir para minha família votar em mim, porque tudo é reconhecimento. Sim, é um reconhecimento, eu acho isso bacana, mas não tem. Agora, quando a gente está ali fazendo uma pesquisa, você tem uma curadoria que vai, busca, quer conhecer você, quer saber como que você quer mostrar. Eu costumo dizer o seguinte: não é só um reconhecimento, é a construção de uma relevância, né? Que nem eu comentei lá no começo. A gente conhecer o seu trabalho, conhecer você pessoalmente, ver como que você é. Essa live que a gente está fazendo hoje aqui, a gente vai fazer mais 5, 6 dessas, entendeu? É, Sim, vamos até novembro fazendo esse trabalho, batendo esse papo, porque é muito legal para você. sim, sim. E para as pessoas conhecerem melhor, né? Saber como você trabalha, entender por que esse reconhecimento veio, né? Isso Então, aí. eu acho que é isso que faz a diferença e mostra que muitas vezes a gente não precisa pedir um feedback. O reconhecimento, ele vem ao natural. Então, eu acredito que é fruto do bom trabalho. Não tenho o que falar sobre isso, é Deus que move, né? Amém. Como a gente já falou até agora. Se foi dado por Deus, o porquê não ser reconhecido? Né? Amém, Se amém, 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 amém. não é só, de novo eu falo, isso eu falo o tempo inteiro. Ah, Rita, você já fez casamento gratuito? Vários casamentos gratuitos. Uhum. O sonho é fazer um casamento comunitário, né? Assim, para as pessoas que não tenham condição mesmo, fazer o casamento comunitário para 50, 100 noivas. Já participei de um casamento comunitário, mas quero fazer, né? Porque eu acho assim, de graça me veio, de graça será dado. A gente não é filantropia. Ninguém vive aqui esperando uma maná cair do céu. A gente vive disso também, né? Precisa do dinheiro para poder a gente sobreviver. Mas em uma necessidade, eu também não meço esforços, né? Porque acredito que dom é dom. Que legal, que legal, que legal. Vai fazer sim muito casamento comunitário ainda. Você vai chegar longe, amigas. Pode ter certeza disso. Deus há de te abençoar grandiosamente. Rita, queria Amém. te agradecer muito pelo nosso bate-papo de hoje. Eu que Espero que tenha sido legal para você estar participando aqui. Espero poder fazer novamente essa visita para você aqui. E pode contar comigo. No que precisar para divulgar a tua marca, divulgar a tua empresa, nós estaremos à sua disposição hoje e sempre. agradeço muito a oportunidade de estar participando, né? Para a gente é sempre uma alegria poder falar um pouco do nosso trabalho, um pouco da nossa correria diária como pessoa, né? E ter esse reconhecimento, esse apoio, esse carinho de vocês é muito gratificante.
é muito gratificante mesmo. Muito obrigado, viu? Que Deus Mas, abençoe muito você hoje e sempre. Então, nós vamos encerrar por aqui e eu te desejo uma boa noite, um bom descanso e o que você precisar da gente, conta aí com a gente, tá bom? tá certo, obrigada igualmente para você. Beijo, Tchau, tchau. até, tchau, tchau. Deus abençoe. Amém. Pronto.